Nova Manhã. Comunicação consciente. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa, bom dia. Vanessa Pedrosa. Ela é fonoaudióloga. Bom dia. Doutora em saúde baseada em evidências, diretora da Fonoevidência, especialista em comunicação para lideranças corporativas. E hoje vai falar, obviamente, sobre o pigarro, não é isso, Vanessa? Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte. Que bom falar com vocês de novo. O pigarro é um assunto que interessa para muita gente, né? E que está presente na nossa vida. A gente já viu aqui que nós temos pigarro de vez em quando. E vocês sabiam que o pigarro é um sinal muito ruim? E ele não é só para a voz, mas ele é também para a comunicação profissional. Tem gente que pigarreia como hábito antes de falar algo muito importante, sabe? Como a gente acabou de fazer. Tem gente que faz e nem percebe. E todos os tipos de pigarro prejudicam a imagem do falante. Ele transmite a percepção de que a gente não se cuida. O pigarro acontece por alguns motivos que são muito específicos. Pode ser por causa de gripe, de resfriado maltratado, aquela secreção nasal que escorre pela garganta e fica na região da prega vocal ou das cordas vocais, como elas eram conhecidas, por causa de alergia, de sinusite, rinite, asma. Tudo isso causa o pigarro. Tem uma pesquisa que foi publicada em 2023 que mostrou a presença de problemas vocais e pigarro após a pessoa ter tido Covid, especialmente os cantores. Essa pesquisa foi feita e ela mostrou que mesmo depois que a pessoa se curou do vírus, permaneceu o pigarro por algum tempo. Outra causa de pigarro é o refluxo. Sabe quando o alimento volta pelo esôfago e atinge a laringe? Ele também causa o pigarro. Fica aquela sensação de que tem algo pregado na prega vocal. As laringites, que são as inflamações da região da laringe, o câncer e, claro, o cigarro também causam pigarro. E tem mais outras duas coisas importantes. Falar alto demais e gritar causa pigarro. E quando a gente tem estresse. Então imagina você que é um profissional da voz, um professor, um cantor, um advogado, um pastor, um padre, que precisa falar muito e tem pigarro. Isso prejudica muito, é ruim para quem escuta e é ruim para sua voz. Ele é um probleminha que parece bobo, né? Mas ele vai ganhando presença na comunicação. E a gente tem que cuidar. Para tratar esse tipo de problema, a gente começa pela causa. E ele não é só ruim para a sua imagem, ele piora muito a sua voz. Quando você pigarreia, você causa um trauma ainda maior na prega vocal porque ela bate uma na outra com força. Deu para entender que o pigarro é um problema grande tanto para o profissional da voz quanto para qualquer pessoa? Deu Então, para entender. ouvinte. Vanessa, antes de você falar sobre como a gente lida, né, com essa questão do pigarro, depois que identificada a causa, como você disse que podem ser muitas causas, vamos acompanhar aqui um pigarrão que ficou famoso aí. Não sei se os nossos ouvintes vão lembrar. Vamos acompanhar. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. É dramático esse. Ai, gente, Esse é é muito dramático. ruim, né? O ex-presidente Michel Temer aí com aquele pigarrão e aí pediu uma pastilha. Pastilha resolve, Vanessa? Então, a gente tem que tratar o pigarro, né? A causa do pigarro. A pastilha, às vezes, ela causa aquela sensação de dormência. Então, você deixa de perceber o pigarro, mas ele tá lá e a voz continua ruim. Então, ela não é recomendada e ela também não vai fazer muito efeito. Quando a gente tem o pigarro e a gente precisa tratar a causa, buscar a causa. Então, por exemplo, se você tá falando muito alto e gritando, precisa diminuir e melhorar a qualidade da voz. Se você tem um quadro alérgico maltratado, precisa tratar. A água, tomar água o tempo todo ajuda muito. Uma boa alimentação ajuda a evitar o refluxo, que vai evitar o pigarro. Toda forma de alimento que é gorduroso vai gerar o pigarro.
E quando eu falo de alimento gorduroso, eu tô falando de fritura, hambúrguer, carne gordurosa, feijoada, por aí vai, tá? Não abusar da voz quando a gente estiver gripado ou resfriado também é uma ótima recomendação. E por último e fundamental, não fumar. Não fumar e não fumar. Porque saúde vocal e saúde da imagem é você conseguir ter uma voz adequada para você conseguir fazer o que precisa. Por exemplo, dar aula, vender, dizer o que você sente, explicar algo, gravar um vídeo. Não é isso aí, gente? Cuidar da saúde da voz é cuidar da profissão e da forma como as pessoas nos veem. Vanessa e Michele, eu, antes de entrar no ar, eu evito café, refrigerante, principalmente refrigerante com cola, porque, não sei, ele de algum modo fica pegando um pouco e vai me levar ao pigarro. Não é que ele proporciona o pigarro, mas ele vai me levar ao pigarro. Faz sentido essa sensação, Vanessa? Faz sim. O chocolate que a Michele falou, ele engrossa a saliva. Então, chocolate, leite, derivado sempre vai engrossar a saliva. O café ele pode ser um agente irritante para algumas pessoas. O refrigerante, ele nem precisa falar, porque ele tem gás e ele vai gerar esse desconforto. Então, são coisas que prejudicam, que atrapalham quando você vai exercer a profissão ou exercer uma atividade vocal e que prejudica muito. Então, tem que evitar, sim, além da água que a gente não pode esquecer de tomar o tempo todo. Muito bem, Vanessa Pedrosa falando hoje com a gente sobre os problemas gerados pelo pigarro. Obrigada por hoje, sem pigarro agora na despedida, viu, Van? Um beijo, até semana que vem. Sem pigarro, com voz limpa. Gente, entra lá no Instagram e no LinkedIn, Vanessa Pedrosa Fono, tem mais orientação lá. Um abraço. Até mais. Obrigada.